Pessoal, então, hoje o tema DoiFlow. A DoiFlow, que é essa máquina aqui que está aqui do meu ladinho, é o carro-chefe da empresa. Máquina de CO2, tá, pessoal? 40 watts. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Eu sou Kaique, consultor de vendas aqui pela DoiLaser, empresa fabricante de máquinas de corte e gravação a laser para o mercado brasileiro. A gente desenvolve, fabrica e presta suporte especializado aqui para os nossos produtos, tá? As nossas máquinas, elas são focadas no público nacional. Então a gente sabe que aqui o público brasileiro tem no mercado, né, algumas opções de máquinas, mas a maioria das opções são importadas e elas não atendem ou não entendem a necessidade do público brasileiro. Então a gente tem um trabalho em cima dos nossos projetos aqui para que as nossas máquinas elas atendam e quando está na mão do cliente ele tenha o máximo de benefícios possíveis com as nossas máquinas, tá? E hoje a DoiFlow, que é o carro-chefe da empresa, é a máquina que hoje a gente está desde 2019 trabalhando com ela. Já tem centenas de máquinas com muitos empreendedores, já tem em escolas, já tem em Senai, Sesc, já tem muita gente trabalhando com essas máquinas, tá? E a nossa máquina, ela foi desenvolvida pensando em algumas características que na mão da pessoa que vai trabalhar com a máquina vai ter o máximo de benefícios possíveis. Então a gente foca numa máquina que ela tem uma facilidade de uso, ela é mais compacta, ela tem uma economia de energia maior, é uma máquina intuitiva, é uma máquina que ela é muito simples de você instalar, fazer manutenção, ela exige muito menos manutenção que os modelos convencionais e a pouca manutenção que ela exige ainda é bem simples de fazer, principalmente a manutenção que é até mais complexa, tá? Começando a falar aqui sobre a forma como a gente desenvolveu essa máquina. Essa máquina ela foi desenvolvida de uma forma modular, então significa que todas as peças aqui da nossa máquina, elas encaixam e desencaixam de forma muito simples, então a questão da manutenção nesse quesito é muito simplificada, tá? Por exemplo, o pessoal costuma perguntar se trocar uma peça, trocar um tubo, se precisa de técnico, se tem que levar a máquina para assistência, não precisa de nada disso, tá, pessoal? A gente já desenvolveu uma máquina para facilitar o dia a dia de quem é artesão. Então você não precisa dispor de um dia da tua agenda para estar recebendo um técnico para fazer manutenção, para fazer um reparo, para fazer uma limpeza na tua máquina. Você mesmo, capacitado pelo nosso suporte, pode dar qualquer manutenção na máquina, até mesmo a mais complexa, tá? A gente tem uma proposta de uma máquina completa e pronta para uso. Então significa que a máquina, do jeito que ela vai, você não precisa depender de componentes externos para ela funcionar. A gente sabe que um tubo laser ele gera calor, então é necessário você ter um resfriamento para que ele opere na temperatura adequada. Então, para isso, você precisa de um resfriamento à água. No caso da DoiFlow, para facilitar a vida de quem usa a máquina, você não tem que depender de caixa d'água, balde d'água, uma bacia, em que você tem que colocar a bomba d'água para que ela circule para dentro da máquina. A DoiFlow já tem aqui o próprio reservatório de água, um sistema com a própria bomba de resfriamento que já vai fazer a água circular aqui dentro do tubo. Então, esse conceito de máquina pronta para uso vem dessas características, de você ter um componente que já está integrado na própria máquina, tá? Então, além do reservatório de água e o sistema de exaustão, tem também o sistema de sopro de ar. Então, a gente sabe que a máquina, quando está cortando, ela pode incendiar o material. Então, para isso, é preciso que você tenha um jato de ar direcionado no material para que isso não aconteça. Então, na DoiFlow, inclusive está até ligado agora, acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas o sistema de circulação de ar direcionado no material está ligado agora, está aqui do meu lado e é super silencioso e é tão eficaz quanto o compressor de ar, tá? E esse é o conceito de uma máquina pronta para uso. Tudo que você precisa já está dentro e integrado na própria máquina, tá? Então a questão do tubo interno é uma baita sacada, porque você reduz a distância que o laser precisa percorrer até chegar aqui no material. Então você economiza em energia. Vocês podem reparar também, outra vantagem de você ter um tubo laser interno é a questão da otimização do espaço. Então com o tubo aqui interno você tem, além da otimização do espaço, você consegue que essa máquina possa ser usada dentro de casa, no escritório, no ateliê, porque você consegue comportar ela em praticamente qualquer espaço, desde que você tenha uma saída de ar disponível e uma tomada com aterramento para você estar utilizando, tá? O que você precisa para instalar essa máquina? Uma tomada com aterramento, não precisa de fiação elétrica específica, não precisa de disjuntor separado, não precisa de estabilizador, no break, nada disso, tá? Uma tomada com aterramento
desde que ela seja de até 10 amperes, você pode estar utilizando, tá? A máquina consome só 3, então ela é super econômica, você não precisa de tomada complexa também para estar utilizando. Você vai precisar também de uma saída de ar. Aqui no caso a gente tem um drywall, mas a gente tem um furo aqui no drywall, que é onde a gente posiciona o duto de exaustão, que é como se fosse uma mangueira de escapamento da máquina, e já que ela corta com a tampa fechada, concentra todos os resíduos ali, fumaça, o cheiro, suga pelo sistema de exaustão, ele vai dispensar ela nessa mangueira de exaustão. Então a gente precisa ter uma saída de ar para estar operando a máquina, tá? O duto de ar ele tem a dimensão de um cano de PVC de 75 milímetros. Então tem gente que costuma fazer uma chaminé improvisada para direcionar para fora do ambiente de trabalho aí a fumaça, tá? E água para resfriar. A gente recomenda que vocês usem água desmineralizada, porque assim você não se preocupa em fazer uma troca recorrente dessa água. Você pode encontrar ela em posto de combustível, farmácia, loja de ferramentas, lojas especializadas em laser. Então você acaba trocando a cada 3 meses. Pessoal, a nossa máquina tem certificação NR12. O que significa isso? Que ela protege a integridade do usuário. Então a gente tem máquinas como essa aqui dentro de escolas, como a gente já disse, e tem alunos operando essa máquina. Então, por conta dessa certificação, se garante que qualquer pessoa que vai estar operando ela de forma segura. Então você não precisa se preocupar com riscos para a sua saúde, tá? E aí, falando dos sensores de segurança que a gente tem aqui na máquina, eu já falei do sensor de temperatura, então se tiver um superaquecimento, a nossa máquina vai estar identificando. Também tem o sensor de tampa aberta, então a máquina ela só vai trabalhar fechada. Se você abrir a tampa, como se fosse uma máquina de lavar roupa, ela vai parar automaticamente o que ela está fazendo, e você fechou, ela volta a trabalhar automaticamente também, tá? Ela tem sensor de vazão d'água, então toda essa questão de segurança para proteger quem está operando a máquina. O tubo interno, você vai estar com ele protegido aqui nessa questão de engenharia diferenciada de fatores externos, como poeira, umidade, até de próprio contato e a redução do ruído. Então, o tubo laser aqui dentro ele vai estar protegido desses fatores externos e também prolongado a sua vida útil por conta dessa proteção extra que você tem, tá? Máquina completa com tudo que você precisa. Porém, tem alguns acessórios que vocês podem estar adquirindo para ampliar as possibilidades que essa máquina já tem para vocês ou auxiliar em algumas aplicações específicas, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem o chiller da máquina. Então a máquina ela já tem um reservatório interno, mas para quem vai fazer essas aplicações que envolvem 100% da potência por mais de 30 minutos e não quer ter aqueles 15 minutinhos da máquina parada para resfriar, você pode estar adquirindo esse acessório aqui, que é o chiller de resfriamento. Ele é praticamente um carburador, então ele vai coletar água no reservatório por uma entrada de água aqui, resfriar aqui no sistema de resfriamento e vai devolver para a máquina numa temperatura menor. Então você consegue estar operando com potência total da máquina até 4 horas sem pausas, tá? E ele vai acoplado atrás da máquina, tem todo o sistema para você conseguir conectar ele, tem a conexão de energia, tem a conexão das mangueiras, então ele fica bem discreto, ele é bem compacto. Quem trabalha com chiller quase nem percebe, você não percebe que ele está atrás da máquina, tá? Então esse aqui é o acessório de reforço de resfriamento, tá? O nosso chiller. Outro acessório que você pode estar adquirindo com o nosso DuiFlow para estar operando também e ampliando as possibilidades com a máquina é a base colmeia. Então, para quem vai cortar um material mais flácido, para quem vai cortar pecinhas muito pequenas, menores do que 4 centímetros, a gente recomenda que você esteja adquirindo aqui esse acessório, que é a base colmeia. Então, ela tem uma área de contato maior com o material, para que ele não fique, se for no caso de um material mais flácido, como um tecido, um EVA, para que ele não fique abalado em cima das barras, tá? Então, aqui você tem uma área de contato maior com o material e aí você amplia as suas possibilidades. Então, aqui, ó, essa seria, no caso, a base de barras, que já vai com a máquina, já acompanha ela. Então, com essa base você já consegue praticamente trabalhar com materiais que não sejam flexíveis. Você pode trabalhar com madeira, pode trabalhar com acrílico, mas para quem vai cortar pecinhas pequenas, a distância entre as barras, que é de 4 centímetros, pode ser um impeditivo, tá? Então aqui está a base colmeia para quem deseja fazer essas aplicações e ampliar suas possibilidades. E falando em material fino, material flácido, pecinhas pequenas, tem aqui a lente de corte fino. O laser, quando ele sai do tubo laser, ele tem uma espessura mais grossa.
Então, o laser ele precisa passar por uma lente antes de atingir o material. Então a lente ela vai ficar responsável por dar uma afinada nesse laser para que ele concentre o máximo de energia para cortar o material, tá? Então a máquina ela já tem uma lente de 0,13 milímetros de espessura, é praticamente um fio de cabelo. Mas tem muita gente que corta papel, corta seda, tecido, feltro, EVA, material mais fino. Então, para que você tenha um acabamento melhor, você pode estar adquirindo a lente de corte fino, que ela tem um traço de 0,8 milímetros de espessura, tá? Para quem vai cortar esses materiais mais finos, ou também, se você deseja fazer gravação com detalhes pequenininhos, mas que sejam muito detalhados, aí você pode estar adquirindo a lente de corte fino. E aí a gente tem um combo que acompanha a lente de corte fino, tem o gabarito da lente de corte fino também, e aqui vai no conjunto os dots, para quem costuma cortar papel, cortar tecido e vai usar essa lente aqui, para você fixar ele melhor na base como é para você cortar, tem o kit corte fino para vocês também, tá? E outro item super interessante também para quem quer ampliar as possibilidades de uso da máquina é o eixo rotativo. Muita gente adquire o eixo rotativo para fazer isso aqui, ó. Gravação de copo de inox, garrafas, taças, canecas, cuia de chimarrão. Então você com o eixo rotativo também consegue estar fazendo essas aplicações, tá? Então o eixo rotativo. Então aqui você já consegue fazer as aplicações em peças cilíndricas, tá? Então aqui, por exemplo, nesse copo, a gente utilizaria ele dessa forma aqui, tá? Então para quem quer gravar canecas, copos, garrafas, pode estar adquirindo esse acessório aqui para estarem fazendo as suas aplicações, tá? E os acessórios são para necessidades específicas, não é todo mundo que precisa adquirir, tá? Do jeito que a máquina vai, ela já dá conta de muita produção. Então, se você quiser adquirir os acessórios separadamente, você pode estar ampliando as possibilidades com a máquina, tá? Vamos falar do software da máquina agora. O programa da máquina é o DUI Studio. É um programa desenvolvido pela gente mesmo e é próprio para utilizar na máquina, 100% em português, compatível com vários formatos de arquivos. Com ele você já consegue estar criando do zero seus projetos na máquina ou importando projetos de outros programas para ela. Então, e ele já vai com a máquina, é gratuito, inclusive está lá no nosso site, duilaser.com/suporte, se vocês quiserem testar o nosso programa. Está lá, você já pode conseguir com ele criar seus projetos do zero, mas também é compatível com diversos outros formatos de arquivo que você pode estar trazendo para trabalhar na máquina, tá? O formato padrão para você trabalhar com corte lá no nosso programa é o SVG, mas trabalha também com PDF, JPEG, PNG, AI, DXF, mas o padrão é SVG para quem vai cortar, tá? Os materiais que a máquina corta. Pessoal, o laser de CO2 é a ferramenta mais poderosa e versátil hoje quando se trata de corte a laser. Está gravando vidro, cortando acrílico de todos os tipos, todas as cores, e tem até alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então tem máquinas que não conseguem trabalhar com acrílico transparente, no caso do acrílico cristal, né? Aqui ele está com uma película, mas se a gente remover a película ele é 100% transparente. Então esse laser aqui você consegue sim trabalhar com acrílico de todas as cores, material transparente, como esses aqui, translúcidos, né? Materiais espelhados, a gente tem um acrílico dourado espelhado, um rosé, e os coloridos, né? Pode ser fosco, pode ser espelhado, pode ser translúcido, o que você precisar, até 6 milímetros a DuiFlow corta, tá? Vai trabalhar também com madeiras, para quem trabalha com madeiras, aqui a gente tem uma madeira balsa, tem bambu, MDF, trabalha também com compensados. A gente tem aqui compensado, bambu, papel couro, para quem trabalha com encadernação, né, papelaria. MDF, até 6 milímetros você consegue cortar. Materiais mais flácidos também, como eu falei, né, EVA, feltro,
XPS trabalha com miniatura de barcos, aeromodelismo, costuma trabalhar muito com esse material aqui. A máquina faz um trabalho excelente com ele também. Vários tipos de adesivos, termocolante para quem quer estampar camisetas. Então, essa aqui, por exemplo, se você quiser trabalhar com modelos assim de camiseta, você pode estar cortando esses adesivos termocolantes e depois você usa uma prensa ou um ferro de passar, você consegue estar aderindo ele ao material, sua camiseta, tecido. Quem trabalha com papelaria costuma usar bastante papel Paraná, principalmente na produção de caixas. O pessoal trabalha bastante, né, com papel Paraná, papel roller, fazer aquelas farmacinhas de maternidade, consegue estar utilizando também. Papelão, consegue estar cortando também, várias espessuras. Acetato, PETG, couro. O pessoal está perguntando também sobre couro. Consegue cortar couro sim, cortar e gravar, tá? Então, como falei, são diversos materiais, vai cortar, vai gravar, fazer preenchimento. Ela só não vai cortar materiais que sejam compostos de cloro, tá? Seria fibra de vidro, fibra de carbono, vinil e PVC. Suporte técnico. Hoje a gente tem um setor de relacionamentos. A partir do momento que você adquire sua máquina, vai te fornecer um material introdutório ao uso da máquina, para que você, quando a partir da máquina chegar para você, saber como instalar, fazer a manutenção, utilizar o software, testar os primeiros cortes, saber sobre o material. Então tudo isso aí você vai passar por uma capacitação com a nossa equipe, tá? E a partir do momento que você tem o relacionamento com o nosso setor estabelecido, depois quando você tiver uma dúvida, tiver qualquer problema, você tem um setor de suporte para estar entrando em contato, tá? Então para tirar dúvida, para resolver problema, direto no WhatsApp. E como eu falei para vocês no início, a máquina ela é modular, então todas as peças desencaixam e encaixam facilmente. Então, com o nosso suporte pelo WhatsApp, você consegue estar sendo auxiliado e capacitado a fazer qualquer manutenção na máquina, porque ela é muito simples de você conseguir fazer. Consumo de energia da máquina. Tanto o consumo de energia da máquina, quanto a depreciação do equipamento, já considerando o tubo laser, é de R$2 por hora no máximo, tá? Então, ela consome cerca de 6,5 kWh. Uma geladeira consome 7,5 kWh. Então, a nossa máquina com potência total é mais econômica do que uma geladeira por hora. Se ela faz vinco, sim, ela pode fazer vinco, meio corte, como o pessoal costuma chamar também. Quem trabalha fazendo caixas precisa fazer o corte das extremidades e o meio corte nas dobras, então você consegue fazer vinco sim, tá? Material de apoio, sim, tem lá a questão do nosso setor de relacionamentos. Então, a partir do momento que você adquirir a máquina, já vai ter uma equipe entrando em contato contigo para te fornecer todo o material que você precisa, tá? 100% nacional, Renato. A gente desenvolve e fabrica elas aqui em Santa Catarina. Cidade de Palhoça, fica pertinho de Florianópolis. Vou botar a máquina para trabalhar para vocês, pessoal. Então, para quem vai operar a máquina, é 2 passos muito simples. Coloca o material na máquina, vai posicionar aqui o cabeçote em cima do material, vai ajustar o gabarito aqui na altura correta para estar focando a energia máxima do laser no material. Deixa eu remover esse aqui, porque a gente não vai cortar ele não. Pode fazer o frame aí, Arthur. Tá perfeito, pode mandar ver. Esse material que a gente vai cortar aqui, pessoal, é um papel couro, tá? É como se fosse um compensado de papel. Tem muitas aplicações para ele, principalmente quem trabalha com cartonagem em papelaria. A gente vai fazer um chaveiro para vocês verem como é que a máquina opera. Conexão da máquina via Wi-Fi ou cabo de USB, tá? Quer mostrar de pertinho, Zé? Quer mostrar de pertinho?
Vou mandar outra? Pode subir um pouquinho. Quer mostrar de lado aqui dentro? Vou mostrar aqui. Tá dando pra ver aí? Quem já trabalhou com as máquinas tradicionais sabe que tem algumas máquinas que elas não podem cortar nem gravar ao mesmo tempo. Então ou você corta ou você grava. Então aqui na nossa máquina você pode no programa ajustar as duas aplicações, tá? Corte e gravação. E para cada material você tem uma potência e uma velocidade específica para você cortar, tá? Então o primeiro corte aqui a gente estava usando uma potência mais baixa, acabou não cortando, mas a gente ajustou a potência aqui para finalizar esse corte, tá? Então para quem utiliza para papelaria, esse material aqui é bem interessante.